Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te livre e te proteja de todo mal. Quem começa o dia orando, certamente terminará o dia agradecendo a Deus. Nesta manhã eu já quero profetizar na tua vida que Deus te dará família abençoada, bens protegido, que Deus te guarde, te livre e te proteja de todo mal, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal de oração. Nós estamos todas as manhãs aqui no nosso canal oficial de oração e eu conto com vocês para participar conosco das nossas orações diariamente, tá bom? Sinta-se abençoado por Deus. Esse é o momento de nós orarmos e agradecer a Deus pela sua imensa misericórdia, pelo seu imenso amor. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos que nós iremos fazer uma breve oração para dar início à palavra, à leitura e à oração do Salmo. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor repreenda todo o mal, todo o laço do passarinheiro, da peste perniciosa sobre esta vida, esta casa, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, na sua vida, tá bom? Ovelhas queridas do Senhor Jesus, é muito gratificante nós estamos aqui também, juntamente com muitas ovelhas que estão aqui no nosso canal diariamente. São milhões de pessoas, milhares de pessoas que recebem a oração, a palavra e vem se alimentando diariamente. Mas nessa manhã eu quero trazer algo da parte de Deus para você, para a sua vida. Preste muito bem atenção nesta palavra. O livro de Jó, na sua ordem cronológica, o livro de Jó, ele é um dos livros mais velhos escrito da Bíblia Sagrada, na sua ordem cronológica. Mas vamos ver aqui em Jó 42, o verso 1 até o 6, o que Deus fala. Quando Jó se humilha perante a Deus, quando Jó dá glória a Deus por tudo aquilo que está passando. O momento é difícil, as lutas complicadas para Jó, mas um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Veja só, o versículo de número 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia, Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei e te ensinarei. E como ouvi dos meus ouvidos, ouve, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. No pó e na cinza. Olha só que coisa magnificante é saber que Deus ele trabalha ao nosso favor. Veja a situação do servo Jó, o homem íntegro, temente, que se desviava do mal. Mas estava ali Jó. Jó sempre dava glória a Deus, sempre se humilhava na presença de Deus, perante a Deus. Por mais que Jó tivesse perdido todos os seus filhos, a sua esposa, naquele momento que vê aquele vendaval sobre a vida de Jó, mas Jó estava sempre ali, sempre na presença de Deus. E é isso que eu quero dizer para vocês nessa manhã. As lutas vêm, mas quando nós se apegamos, se humilhamos, se deletamos na presença do Senhor, não adianta fugir de um lado para o outro, não adianta correr de uma cidade, de um país, de um estado para o outro, porque como diz aqui a palavra do Senhor, falou para Jó,
Mas tem uma coisa que nos chama muita atenção nesse livro de Jó. Sabe o quê? É quando o cativeiro de Jó, ele vira o cativeiro. Então, Deus, ele dá o dobro daquilo, da prosperidade que antes tinha Jó. Por que que Deus deu tudo aquilo? Antes, que Jó era um homem muito rico naquela sua época, né? Era um homem muito rico de gados, tinha tudo, ouro, tinha tudo ali à sua disposição. Mas lá no versículo de número 10, diz assim: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Olha só o que diz o verso de número 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha só que coisa tremenda. Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Essa é coisa muito importante para nós. Você recebe uma perseguição, sofre perseguição, calúnia, difamação, mas tem uma coisa que você deve fazer na sua vida, sabe o que? É orar pelos que lhe perseguem. É apresentar a Deus em oração para aquele seu vizinho, aquele seu colega de trabalho, na faculdade, seja onde você estiver, está sendo perseguido, ore, apresente a Deus para que Deus venha salvar, Deus venha fazer a obra completa na vida dessa pessoa. E assim, o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar, ele começa a desenvolver ali uma libertação, uma intimidade, que a partir do momento que você tira do seu coração um sentimento chamado ódio, mágoa ou inveja, isso é uma doença para a sua alma, é uma doença para o seu corpo espiritual. Quando nós se acumula isso dentro do espírito, da alma, ela pede socorro a Deus. Ela pede remédio espiritual. Imaginou Jó com esse sentimento dos seus 3 amigos que estavam ali, direto ali, mas cadê o teu Deus? Cadê o seu Deus? O que está acontecendo com você? Não, Jó fez diferente. Eu quero que você faça diferente. Eu quero que você vire o seu cativeiro. Quero que esse cativeiro que você vive na prisão espiritual da sua vida venha ser completamente caído por terra. Todas as amarras que lhe oprime, aprisiona a sua vida espiritual. Mas isso chama muita atenção porque Jó, ele orava pelos seus amigos. Ore pelos seus inimigos, ore pelos seus amigos. Apresente a Deus em oração. Esse é o momento de você estar na presença de Deus firme. E é isso que eu digo para você. Deus, ele vai dar em dobro. Então Deus acrescentou, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto antes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e tudo quanto dantes conheceram começaram a comer com ele pão em sua casa. Olha só, que coisa maravilhosa. É por isso que o Salmo de número 23, a gente vai orar o Salmo 23, para poder se encaixar nessa palavra. Então eles vieram para a casa de Jó. Então Deus restituiu, deu o dobro, tudo que ele tinha para Jó. E é isso que nós vamos orar, clamar a Deus, orar pelos que nos perseguem, aqueles que estão agora sofrendo perseguições em outros países, em outros estados, seja onde for. Deus, ele é o nosso socorro, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, quer que Deus vire o teu cativeiro, quer que Deus mude a tua vida espiritual, começa a orar, começa a interceder pelas pessoas que lhe perseguem, que te desejam mal. Isso sim, agrada ao Senhor. Escreve aqui embaixo nos comentários. Isso aqui é um ato profético para a sua vida, tá bom? Quando você começar, escreve aqui embaixo, apresentar a Deus aqueles que lhe perseguem, os seus amigos,
todas aquelas pessoas que desejam mal, Deus vai virar esse cativeiro na sua vida. Mas escreve aqui embaixo um ato profético para a sua vida aqui nos comentários, tá bom? Que Deus vai virar o seu cativeiro, tá bom? Que Deus abençoe. Nós queremos agora orar uma oração do Salmo de número 23 para a sua vida, que essa palavra ela venha lhe fortalecer a sua vida espiritual em nome de Jesus. Amém? Ore comigo essa oração poderosa, uma oração que nós temos temor e temos o Senhor como nosso pastor da nossa vida, da nossa alma e da nossa família, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, ore comigo o Salmo de número 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, que a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ore comigo. Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Vende a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque tu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nesta manhã de oração te apresentamos a nossa família em tuas mãos, te apresentamos nossos filhos, te apresentamos o lar que nós habitamos, te apresentamos os nossos inimigos nas tuas mãos, aqueles que nos perseguem, aqueles que desejam mal para a nossa vida. Que sinta, Senhor, o Senhor fez como Jó, virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava, intercedia pelos seus amigos, seus inimigos, aqueles que nos perseguem, o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor cura de todo mal, de todo espírito de enfermidade. E eu creio, Senhor, que através da oração, através do jejum, da consagração, o Senhor opera uma libertação, uma cura, a salvação de alma. Que o Senhor repreenda todo espírito de enfermidade, de doenças espirituais. Que esta manhã seja abençoada, as pessoas sejam tocadas. Esses milhões e milhares de pessoas conectadas conosco, receba a bênção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor, que nenhum mal nos sucederá. Praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, porque o Senhor nos dará ordem, oh glória a Deus, aos seus anjos, ao nosso respeito, e nos livra e nos liberta de todo mal, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe essa oração maravilhosa. Eu quero que vocês prestem muito bem atenção na palavra que foi lida aqui. Falamos sobre Jó, os inimigos, os nossos inimigos que nos perseguem, nos desejam mal. Então Deus, ele fez a obra. Deus fez a transformação. Deus prosperou Jó. Deus deu o dobro daquilo que Jó tinha.
A partir do momento que Jó, ele reconheceu e conheceu que Deus é Deus e conheceu que Deus estava com ele. E ele começou a orar e a interceder pelos seus inimigos. E Deus virou o cativeiro de Jó. Quer que Deus vire o seu cativeiro? Faça aquilo que Deus ordenou na sua vida. Perdoe, tire a mágoa do seu coração, tire os sentimentos, aquilo que afaste o Espírito Santo da sua vida, da sua alma, tá bom? Aproxime-se de Deus, como diz a sua palavra. Chegai-vos a Deus e Deus chegará-vos a vós, tá bom? E é isso, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Ovelhas queridas, eu falei para vocês hoje que Jesus te ama. Jesus te ama. Fique na paz. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, tá bom? Não saia sem antes você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp esse vídeo para edificar pessoas, para vir orar, para vir para o nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.